Olá de novo, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Minuto Saúde Oral e desta vez vamos falar sobre a saúde digestiva e a saúde oral. E se está a pensar que relação é que existe entre a nossa boca, a nossa saúde oral e o nosso estômago, é precisamente sobre isso que o Dr. Francisco Palha irá falar hoje. Bem-vindo. Dr. Francisco, o último barómetro da saúde oral 2024, realizado pela Ordem dos Médicos Dentistas, mostra-nos que 65,7% da população portuguesa não tem a dentição completa. Destes, 5,7% têm falta de todos os dentes. O que é que estes números nos mostram naquilo que é o bem-estar dos portugueses? Olá Inês e obrigado pelo convite por estar aqui. Estes números são bastante significativos no impacto que a falta de dentes tem na qualidade de vida das pessoas, não só a nível funcional, na parte da mastigação, quer ao nível de social e de autoestima da própria pessoa. Ou seja, o facto de perdermos alguns dentes causa um grande desconforto social na mastigação, na forma como interagimos uns com os outros, pois o nosso sorriso é como se fosse o nosso cartão de visita e, portanto, a falta de dentes vai ter sempre aqui um impacto grande. A nível funcional, na mastigação, a falta de dentes leva-nos a escolher outros alimentos, a modificar a nossa mastigação e a nossa abordagem durante a alimentação e, portanto, poderá causar diversos problemas como déficits nutricionais, problemas gastrointestinais. Já lá vamos, não nos queira já contar tudo. Rapidamente, antes de entrarmos aqui no campo da saúde digestiva, referiu aqui um ponto bastante importante que é a autoestima. Sei até por vários comentários vossos connosco, a nossa equipa, que as pessoas revelam mesmo que a ausência de dentes, principalmente aqueles que são mais visíveis, os dentes da frente, tem um impacto psicossocial bastante elevado na qualidade de vida e no dia-a-dia de cada pessoa. Exatamente, Inês. Sim, a falta de dentes, principalmente na zona anterior, na zona estética, causa um impacto muito forte a nível psicológico para os nossos pacientes. Até porque, como tinha dito, é o nosso cartão de visita e são dentes que aparecem, têm muito destaque no nosso sorriso e, portanto, a falta de um dente anterior ao estético causa realmente efeitos devastadores na própria autoestima da pessoa e na forma como se relaciona com os outros, porque vai evitar sorrir, vai evitar falar, vai tentar tapar para esconder aqui o defeito que existe. Mas não é só, a falta de dentes não é só uma parte estética, por assim dizer, ou seja, existem falta de dentes em todos os dentes, digamos assim, não só na parte estética, mas na parte posterior também, que também é muito importante, na parte da mastigação. Digo isto porque tive uma paciente que me marcou bastante, porque devido à falta de dentes que tinha muita dificuldade em mastigar. E, portanto, o que ela contava é que em ambientes familiares e sociais, durante os jantares ou os almoços, ela demorava muito tempo a comer porque não conseguia mastigar bem os alimentos. Às vezes, para acompanhar o ritmo dos familiares, acabava por engolir os pedaços inteiros para tentar acompanhar este ritmo e não atrasar ali aquela hora social durante o jantar. E o que ela diz foi que ao longo do tempo foi evitando esses momentos sociais. Importante porque se sentia insegura, sentia-se diminuída e ela até mesmo dizia que já não sabia ter maneiras à mesa pela dificuldade em mastigar e, portanto, cuidar da nossa saúde oral não é só uma questão estética, mas vai envolver muitas outras vertentes como a nutrição, a forma como nos alimentamos e, portanto, para o nosso bem-estar geral e de todo... E emocional. E emocional também. Falamos agora então da saúde digestiva. Existe uma relação direta entre a saúde oral e o nosso estômago? Existe sim, Inês, porque a digestão começa exatamente na boca e, portanto, logo aí tem uma relação muito estreita. Se existe uma mastigação deficiente, digamos assim, devido à falta de dentes, então todo o processo digestivo vai ser comprometido. Acabamos por não conseguir mastigar bem os alimentos e os alimentos vão chegar em blocos maiores ao nosso estômago, o que vai obrigar o estômago a trabalhar mais para processar esses alimentos. Isso pode dar origem a vários problemas, como azia, refluxo ou outros problemas gastrointestinais e, pondo a parte das doenças gengivais, como a periodontite, podem levar também a alterações na microbiota intestinal e agravando estados inflamatórios a nível gastrointestinal. Então qual é o papel concreto dos dentes na digestão dos alimentos? Os dentes vão ser os principais
atores aqui no processo da mastigação inicial, no primeiro processo da mastigação, porque são os dentes que vão permitir rasgar, cortar e triturar os alimentos, sendo que os incisivos e os caninos nesta primeira parte de rasgar e cortar os alimentos, e os pré-molares e os molares na trituração, decompondo os alimentos em partículas cada vez menores, que com a ajuda das enzimas salivares vai facilitar todo o processo de digestão. Portanto, aqui a saúde oral não é só um problema em termos de conforto de comer ou estar mais confortável ou menos confortável, é um problema mais geral que vai afetar todo o nosso organismo. A verdade então é que estes problemas são muito maiores além daqueles que referiu agora, ou seja, é muito além do estômago. Sim. Basicamente, se não conseguimos ter uma alimentação correta devido à falta de dentes, o que vai acontecer é que vamos alterar os nossos padrões digestivos, e essa alteração dos padrões digestivos pode também interferir com a microbiota intestinal e levando aqui a alterações da nossa flora intestinal que nos podem vir a trazer outros problemas. Por outro lado, a nível nutricional também é muito importante, porque se vamos estar a escolher o tipo de alimentos que vamos conseguir mastigar, ou seja, pessoas com falta de dentes vão optar por alimentos mais moles, menos consistentes, evitando as frutas e os legumes crus ou proteínas mais consistentes. Isso vai levar que a absorção de certos nutrientes e vitaminas que são essenciais ao nosso organismo seja menos eficiente, seja diminuída e, portanto, levando aqui a problemas de nutrição para os nossos pacientes. Essa questão do déficit nutricional que está a referir agora é bastante importante, principalmente no que diz respeito à população mais idosa, porque é onde nós notamos muitas vezes que existe uma maior perda dentária e que leva então a essa alteração dos padrões de alimentação que faziam e que passam a fazer, nomeadamente optam por comidas mais moles, tal como já disse, mais papas, por exemplo, ou outras sopas processadas, que normalmente contêm níveis de açúcar muito mais elevados. Exatamente, Inês. Aqui temos um problema nesta população específica, a população idosa, é a população que tem mais perdas dentárias e, portanto, como disse, vai optar por comer alimentos menos consistentes, as papas, embeber o pão na sopa e escolher certos alimentos que a nível nutricional não são tão adequados. E, portanto, como te referiu, vão escolher alimentos que são mais ricos em açúcares, o que, sendo uma população idosa, tem mais problemas crónicos, mais doenças crónicas e, portanto, o aumento da ingestão do açúcar pode levar também a agravar problemas crónicos como a diabetes. Por outro lado, as nossas papilas gustativas vão perdendo alguma sensibilidade ao longo dos anos e, portanto, esta população tende a pôr mais sal na comida e isso vai levar a que possa agravar os problemas cardiovasculares como a hipertensão. E, portanto, aqui a falta de dentes vai não só impactar a nossa digestão, o processo digestivo, como pode também impactar diversas outras doenças crónicas da forma como vamos vivendo a nossa vida e escolhendo os alimentos que podemos ou não comer. Assim, para terminarmos então, quais são as soluções que temos disponíveis no mercado para colmatar esta falta de dentes? Felizmente, hoje em dia existem várias opções para restaurar a dentição e devolver o bem-estar aos nossos pacientes. Para quem perdeu um ou mais dentes, existe a opção dos implantes dentários, que vão basicamente substituir a raiz do dente, reabilitados depois com uma coroa, vão devolver então a estética e a função daquele dente. Para quem perdeu mais dentes ou mesmo toda a dentição, temos então um sistema de próteses fixas sobre implantes, ou seja, são na mesma reabilitados com implantes e depois temos um sistema de prótese que vai reabilitar toda a dentição em falta. E portanto aqui garantimos uma grande estabilidade e duração ao longo do tempo deste tipo de tratamentos, bem como um grande conforto para os nossos pacientes. Noutros casos em que ainda existe alguma estrutura dentária, em que relacionada com problemas, ou seja, temos cáries, temos fraturas, mas ainda conseguimos manter estes dentes, então estes podem ser reabilitados com restaurações, com uma coroa, que nos vão devolver a anatomia do dente e com isso devolver a função e eventualmente também a parte estética deste dente. Por fim, de uma forma mais convencional, também temos as próteses removíveis. Estas, apesar de não garantirem tanta estabilidade como o caso das próteses sobre implantes, acabam por ser uma opção viável e válida para muitos pacientes. O mais importante é avaliar individualmente cada caso para garantir a melhor solução para os nossos pacientes, sendo que vamos sempre procurar que a reabilitação dos dentes não seja só dos dentes, mas também do bem-estar e do conforto dos nossos pacientes.
Obrigada, Dr. Francisco, por estas explicações tão valiosas e por nos mostrar que a saúde oral vai muito além daquilo que imaginamos. E para os nossos ouvintes, ou para aqueles que também nos estão a ver, cuidar da nossa saúde oral é essencial não só para o nosso bem-estar físico, emocional, mas também social. Cá vos espero para mais um episódio já no próximo mês. Obrigada mais uma vez.